Olá, padrinhos e padrinhas da Batcaverna. Opa! Vocês estão no Batcast. Batcast number 3. Terceira edição, então. Mas hoje nós vamos começar de jeito diferente, porque aí tivemos um primeiro áudio enviado. Olha só, valeu, gente. Áudio no Batcast. Áudio no Batcast, que é um daqueles extras que vocês sabem, né? Que vocês podem enviar aí, a gente coloca aqui e comenta, né? Esse áudio que vocês enviaram. E o de hoje foi do Adson, né? Que é um dos grande Adson. Adson, não sei como é que pronuncia, né? Mas então, vou tocar aqui o áudio dele e a gente vai comentar depois. Dale, Adson. E aí, galera, beleza? Obrigado pelo espaço. Assim, eu acompanho o canal de vocês há muito tempo e eu sempre vi vocês falando a respeito do Batman e das pessoas que passaram pela vida dele. Só que eu tenho uma dúvida, eu queria saber quantas pessoas já se passaram pelo Batman ou fingiram ser o Batman. Tem alguns episódios em especial na série animada do Batman mesmo que a Bárbara, ela finge ser o Batman para tentar ajudar o pai dela. Tanto que ela arruma uma capa, coloca ombreira, coloca espuma no pé para ficar mais alta. Tem um episódio, um HQ, eu não lembro, de muito tempo atrás, que o Bruce Wayne estava prestando esclarecimento na delegacia e começaram a desconfiar que ele era o Batman. Só que ele passou uma mensagem para o Alfred e pediu para o Alfred aparecer com a roupa do Batman. Então eu queria saber de vocês, se vocês sabem quem já teve que se passar pelo Batman e quem já fingiu ser o Batman. Beleza? Obrigado aí pelo espaço e vocês são demais. Falou! Opa, valeu, Adson. Valeu, eu acho que eu lembro dele algumas sim, tempos passados. comentando nas lives. Isso, tá sempre comentando. E valeu por apoiar o canal. Essa pergunta aí é um pouco complexa, assim, porque tem muita gente que já se passou pelo Batman. São muitos anos então aí de Batman, né? Então muita gente já vestiu, né, o manto ou se passou pro Batman. A gente vai lembrar alguns de cabeça. Esse negócio aí que ele citou do Alfred, eu me lembro também no desenho da Batman, que o Alfred ele se passou, né? finge ser o Batman porque tem uma reportagem de TV suspeitando que o Bruce Wayne é o Batman. Isso, no mesmo desenho também teve aquele episódio que tu comentou do Coringa, né? Que ele também se veste de Batman. É verdade, eu comentei num vídeo, né? Isso, o Coringa, ele se veste de Batman, ele quer ser o Batman, na verdade, né? É bem engraçado. Isso, e aí, digamos aí, quadrinhos, assim, é uma coisa curiosa, aquela questão da Batfamília, né? Que todo mundo, na verdade, todo mundo já foi. Já foi Batman. Jean Paul, o Helena Bertinelli, o Robin, o Dick Grayson, o Jason Drake, Todd. Jason Todd. Isso, a Bárbara. Damian Wayne já foi. Isso. Todo mundo meio que já foi o Batman em algum momento. Ou fingiu ser o Batman. Pois é, né? Então... Recentemente teve o negócio do Tom King, né? Que ele fez o Alfred fingir ser o Batman. O Alfred se fingiu de Batman. Na saga lá do Eu Sou Gotham. Na primeira, né? Isso. Bem legal aquela participação. Uma mais recente, acho que dá pra falar, realmente é essa, né? Mas enfim, né, Edson, a gente lembrou aqui uns de cabeça, até acho que daqui a pouco serve um vídeo aí da Batcaverna, a gente fazendo isso sobre quem já se passou pro Batman. A verdade é que todo mundo já foi. Todo mundo Um dia até o Superman também no Tom King se vestiu de Batman. É verdade. No arco Super Amigos. Ele foi lá, ele se vestiu lá quando eles fizeram aquele encontro lá. Verdade. E também tem o Speeding Bullets, né? Da história alternativa, que o Clark é o Batman. A gente já fez um vídeo sobre isso. Mas enfim, foram diversos, né, pessoas que já se passaram. A gente agradece aí, Adson. Também todo mundo que tá escutando, então, padrinhos e padrinhas, é sempre bom reforçar o quanto isso ajuda a gente a crescer cada vez mais, né? Com o apoio de vocês aí pra gente ter mais vídeos. Valeu, Adson. Valeu, então, partindo então pro assunto de hoje, Gabriel. Olha só. É um assunto... Sai de ouvir essa musiquinha, né? É uma outra paixão, então, nossa, fora Batman, né, Gabriel? Videogames, mas mais especificamente Zelda. A lenda de Zelda, que a gente resolveu começar esse assunto de games, tinha que ser com Zelda, né? Gosto muito de Zelda, olha. Os dois aqui, a gente gosta bastante. É tudo culpa do cara da minha locadora, que na época... Lá no saudoso anos 90, porque na época a gente ia em locadora, né, Marcelo? Não era barato, né? Não dava pra comprar e tal. E daí um dia ele chegou pra mim aqui, ó, Gabriel, aluga essa fitinha aqui. Eu acho que é um jogo bom. É um jogo muito bom, né? Sim. Ocarina of Time. Ocarina Levei of pra Time. casa, fiquei apaixonado, fiquei preso na dungeon do
Do Goron. Ah, do Goron já? A segunda lá do Goron, que tinha que empurrar um bloco, não sabia. Fiz a minha mãe me fazer voltar lá na locadora. Como é que eu saio daqui? Daí o cara resolveu, não, tu empurra o bloco pra trás. Deu, dá pra fazer isso. Peraí, ela perguntou pro cara? Foi lá na locadora? Não, eu e a minha mãe foi junto lá. E vocês foram lá e perguntaram pro cara. Perguntei como é que passava. Nossa. Não tinha internet, né? Era assim que se resolvia as coisas, né? Mas só então a gente já começou com o Ocarina of Time. É só dizer então que o assunto vai ser, né, a Lenda de Zelda. A gente vai comentar alguns jogos importantes pra nós da franquia. Então a gente não vai fazer, digamos, tudo sobre Zelda. A gente vai falar sobre a produção. Nem tem como, porque a gente não é especialista em Zelda. E a gente não tem 10 horas de podcast, então a gente vai falar mais do que a gente lembra de, né? Como players, né? Como gamers. O que mais como a gente jogou? Como que isso impactou a gente? Então a gente começou com a Lenda de Zelda, a gente cresceu na década de 90 e, claro, o principal, o que começou com a gente nessa franquia foi o Ocarina of Time de 98. O Ocarina foi meu primeiro. Claro, depois eu fui pros mais antigos, né? O A Link to the Past, que é muito bom. Mas foi o Ocarina que me marcou, assim, porque a história, ele em 3D, era tipo aquele negócio fantasia que tu sempre quis ver jogando. É aquele mundo com sua própria mitologia que a gente vê em outras franquias também, né? Que depois fui me apaixonar por Senhor dos Anéis, Harry Potter. E isso tá ali, porque tem toda aquela... Né, tem o lore, né? Tem a questão dos deuses, Triforce, as raças. Aí tem os locais lá que aparecem nos jogos. Aí tu, nossa, por que aparece no jogo antigo? Aí tu vai ver que, na verdade, essa linha do tempo é confusa. Meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E o jogo era muito ambicioso, né? Porque tinha viagem no tempo. Você crescia, ficava velho, né? Isso. E você via depois o mundo todo dark, né? Porque ele foi conquistado pelo vilão quando é adulto. Tem aquela coisa aí, criança ali, né? O mundo é bonito, tal, lá tá tudo funcionando. Aí cresce. Aí o negócio, né? Fica complexo. Então ele tem essas camadas que são legais e depois o próprio jogo tem as batalhas, tem os chefes, né? Das dungeons, são muito legais, tem personalidade. Eu lembro de todos os chefes, assim, eu me lembro da aranha, me lembro do Dodongo, que era aquele que ficava girando. Mas o que mais marcou foi o Volvagia, sabe? Volvagia, com certeza. Volvagia saindo do vulcão, dando aquela voltinha. É tudo muito épico, né? Aí tu pega o martelo pra enfrentar o Volvagia lá. É tudo muito épico, essa é a verdade. E o final é muito épico, né? Isso. Você sobe a torre do Geno com aquele pianinho. Não, é um órgão, né? Ele fica tocando aquelas notas, aí vai subindo, vai cada vez mais alto, e você chega lá, derrota ele, tem que descer que a torre vai cair. Tu acha, acabou? Não, daí tem a batalha final com o Geno. Senhoras e senhores, que jogo foi aquele? Então você imagina aí um pequeno Marcelo, um pequeno Gabriel jogando ali antes dos seus 10, 11 anos e pegando essa franquia que, né, com toda a sua mitologia, esse jogo que até hoje é lembrado, né? Impossível não ficar apaixonado. E até hoje, pra quem quiser jogar, até o Gabriel depois jogou no 3DS, tu jogou, né, o remake. O Ocarina of Time, que é, na minha opinião, a versão definitiva do Ocarina of Time. Se vale a pena, pra quem quer jogar. O gráfico tá bem melhor, né, eles atualizaram, fica muito mais agradável, tá como tá nas artworks, né? Que na época tinha as artworks e daí tu levar pro 3D não ficava tão parecido. Eu joguei um pouco contigo, eu lembro que era uma transcrição perfeita, assim. E alguns, eu não lembro, foi 1 ano depois, 2 anos depois, veio o Majora's Mask. Eu me lembro dos anúncios nas revistinhas de videogame, né? A lua tá caindo, né? Tava lá na Nintendo World, não me lembro o nome da revista da Nintendo, mas aí tinha a lua está caindo, a lua, o fardo da lua nos seus ombros. Sim. E era muito legal, eu queria muito jogar o Majora's Mask, mas na época eu não joguei. Só fui jogar alguns anos depois. Eu fui jogar só depois hackeando, né? Que hackeando? Emulador mesmo. Eu fui jogar mesmo assim quando eu tive o GameCube, porque... Gabriel, um dos únicos brasileiros a ter o GameCube, hein, galera? Com muito orgulho, porque foi um dos melhores videogames de todos os tempos. Eu acho um videogame injustiçado, é um baita videogame, com certeza. Super videogame. E teve o Wind Waker. Essa coleção, né? Teve uma coleção também. Eu joguei primeiro o Wind Waker. Então imagina assim, eu joguei o Ocarina of Time, aquela baita história, meu Deus. Daí o Gabriel com uns 12, 13 anos, jogando o Wind Waker. Que assim, tem uma teoria. As principais memórias de um jogador vêm quando ele tem 12 anos. Quando tem 12 anos. Qualquer jogo que tu joga com 12 anos e ele é bom, ele vai te pegar e ele vai ficar na tua cabeça. Eu realmente acho que pode ser verdade. E eu joguei o Wind Waker com uns 12, 13. E cara, como ele me marcou, assim, ele acaba sendo o meu Ocarina, o Zelda favorito. Mas não vamos adiantar o Wind Waker, cara. O Majora's Mask... Ele tem muito aquela coisa de ele ser quase... Ele é igual ao Ocarina, assim, em questão de gameplay. Mas ele é até melhor, assim, em alguns momentos.
Porque ele tem... A história é tão dark, tão complexa. Eu também acho. Tantas metáforas da vida. Sim. Que é extraordinário o que eles fizeram ali. Eu acho também um jogo muito acima da média também. Pau assim com o Ocarina. Eu só não acho ele tão marcante quanto o Ocarina, né? Questão de momentos e do ao longo da história. Mas o Majora's Mask também é um baita jogo. Eu lembro que eu joguei depois no emulador. Ele talvez não seja tão marcante porque ele parece um spin-off de Zelda. Ele tem essa cara. Né? Mas... Assim, ó, os personagens no Majora's Mask são muito memoráveis. Tem todas as quests deles. A das máscaras também das máscaras, muito legal. Tem aquela quest que leva 3 dias pra tu completar e tu reúne o casal, né? No último minuto. Cara, aquilo é memorável, é sensacional. Tenso, assim, porque tu saber que tu faz aquilo e tu tem que voltar no tempo logo em seguida. Que ficar voltando. Então ninguém efetivamente é feliz naquele universo. Eu acho uma dinâmica muito legal essa do Majora's Mask, que também, de novo, revolucionário. Eu lembro quando eu fiz essa quest aí do Café, que no fim ele se reúne com a sua amada, e... ver eles felizes ali, é muito satisfatório. É aquela coisa que o videogame com uma boa história faz, né? É aquela coisa que, poxa, eu fiz isso, que legal. Mas aí logo em seguida tu tem que voltar no tempo, é uma das coisas mais difíceis. Daí tu pensa, não quero fazer isso, não quero voltar, mas... Tu vai morrer se tu não ficar, então tu não tem outra opção. Uma outra coisa também, eu acho que ele peca um pouco em relação ao Ocarina, embora eu goste do antagonista aqui, que é o Skull Kid, né? Não sei se ele tem um nome em português, uma tradução, mas eu acho ele legal, mas eu não acho ele tão bom quanto o Ganon. Como o Ganondorf, eu acho que tá... Aquele Ganon do Ocarina, porque tem uns Ganon que são piores, que mais pra frente a gente vai falar. Que o Skull Kid eu acho muito legal. Pô, o design dele é sensacional. A lua também, aquele sorrisão dela. É demais. Na verdade, o verdadeiro vilão é a máscara, né? É a máscara. É legal ver o lore da máscara, né? Como ela foi criada. Tem toda uma mitologia né? dela. Em cima de todo... Que não tá no jogo, mas tu consegue descobrir conversando com algumas pessoas dentro do jogo. Então, é incrível, assim. O Majora's Mask, ele é aquele jogo que... Talvez ele não seja o Ocarina of Time... Mas ele é o Zelda mais único que existe. E teve remake também, acho que no 3DS. Teve o remake pro 3DS, também, que é tão bom quanto com o Ocarina of Time. Então, pra galera que até tem 3DS aí, é uma boa pedida a todos esses remakes aí também. Gabriel, aqui, eu não sei se mais alguma coisa no Majora's Mask. Eu acho que a lua caindo, que era sensacional. É muito boa. Essa lua caindo o visual, aquela coisa do visual. O storytelling desse jogo é sensacional. É muito bom. Que a lua vai... É incrível as metáforas. No primeiro dia, tu fala com os NPCs e eles não acreditam que a lua tá se aproximando. É muito legal. Né? Eles, a lua, ela tá crescendo? Não sei. E aí, com o passado... No terceiro dia, já tá todo mundo em estado catatônico. Tá todo mundo caindo. Ai, meu Deus! Meu Deus, a lua vai cair. Esse clima... Sabe? É incrível, assim, esse tipo de detalhe. É uma coisa singular nos videogames. E eu vou puxar aqui uma também pra... Depois ali, foi nos anos 2000, Gabriel, onde nós dois tínhamos um portátil, que era o Game Boy, que ambos nós jogamos a série Oracle, Gabriel. Oracle, Eu vou puxar esse. Daí eu peguei o Ages e você pegou o Season. E não foi combinado. Como a gente tem essa química aí. Eu lembro que aí nós compramos ao mesmo tempo, nós não combinamos isso. E aí o Gabriel comprou o Ages, que é esse Oracle, eles foram lançados 2 jogos, então, né, que se complementavam. E eu joguei o Season. Que assim... E o Ages é melhor. Não é nada, o Season é bem melhor. Que assim, eles são jogos sensacionais também. São 2 jogos sensacionais, é feito pela Capcom. É feito pela Capcom, isso é incrível. Capcom fez um bom jogo. Não, e é legal pelo próprio artwork, que tem o artwork da Capcom, aquela coisa que a gente pega, são os artistas que a gente vê fazendo o Street Fighter, né, aquelas coisas, Mega Man também. E aí eu gostei muito do artwork desses dois, de como ficou o Link ali, também o visual desses. E eu gosto como a história dos dois termina e depois no fim tem um extra. Isso, com certeza. A origem do DLC. E eu lembro a origem do DLC. Pô, é verdade. E assim, esse jogo, o Oracle, eu acho legal, porque ele tem... Eu lembro que eu começava a jogar e ele era muito viciante. Que tem tantas dungeons legais, o gameplay é tão bom, que lembra os Zeldas antigos, que eu lembro que eu não parava de jogar ele. Eu lembro que eu joguei e eu fiquei maluco jogando. Era muito bom. O Ages também era... A diferença dos Seasons, que tinha o item principal, né? Os dois têm um item principal pra jogar. Um trocava de... Estação. É o Road of Season. E daí o Ages tinha uma harpa que viajava entre o passado e o presente. E era muito bom. E é legal nessa história que ele encontra os dois... São as deusas, né, do Triforce. Que ele é transportado para 2 mundos diferentes, né? E lá tem que ajudar a enfrentar uma ameaça que capturava no Ages também. Porque logo no início ele pega o Triforce. Isso, e daí o Triforce meio que fala pro Link que ele vai dar um último desafio pra ele, né? É verdade.
Então fica também a questão se aquilo realmente aconteceu, né? Tem aquele coisa do... um jogo do Nintendo, o Super Nintendo, Nintendinho, que não sabe se passou... o Link's Awakening, né? O Link's Awakening é melhor que o Oracles, inclusive, é um dos melhores Zeldas de todos os tempos. Mas ele tem questão que a história tudo é um sonho. Não dá pra saber. É um sonho. Mas as dungeons, o mundo ali, é tudo espetacular aquele jogo. Gente, vale muito a pena se quer jogar alguma coisa de portátil, assim. Esses dois da série Oracle são muito bons mesmo. O Oracle e o Link's Awakening, na minha opinião, são os 3 melhores jogos portáteis da série Zelda. Franquia. Série Oracle, então, foi ali nos anos 2000. O que veio também no comecinho dos anos 2000? Foi uma coisa chamada Wind Waker. Zelda Wind Waker. Que é aquele jogo, assim, que me marcou. Primeiro eu tenho que contar um pouco a história, porque eu sou dinossauro do videogame. Gabriel é dinossauro. Né? Então, Gabriel é dinossauro. Então, eu acompanhei tudo. Eu fui o cara mais frustrado e feliz ao mesmo tempo. Sim. Como é que eu fiquei sabendo do Wind Waker? Desde daquele vídeo de 2000 da Nintendo, que mostrou que teria um Zelda pro GameCube. Hiperrealista, Hiperrealista. Daí aquele vídeo ali, eu lembro de baixar, porque não tinha YouTube na época, né, gente? Isso. Eu baixei e deu... Uau! Eu fiquei vendo aquele vídeo umas 10 vezes. Zelda definitivo. Esse vai ser o Zelda. Depois eles anunciaram o Wind Waker. Sim. E daí era infantil, né? Aquele gráfico cel shade. Deixa eu começar, que eu acho que o Wind Waker, essa recepção do Wind Waker, que depois a gente vai dizer que foi até impactou nas vendas dele, embora seja um ótimo jogo, foi aquele primeira reação exagerada que a gente vê hoje em dia, por exemplo, lá do Thundercats, da She-Ra, que o pessoal vê o visual e começa a arrancar o cabelo antes de jogar, entendeu? Ou ver, no caso. A galera super... Meu Deus, acabou, Zelda. Acabou. Vai ser horrível, esse jogo vai ser uma merda. E depois se provou, é outra coisa, né? Foi aquela reação super exagerada por causa desse trailer que mostrava outra coisa, né? Com certeza. O trailer, né? Daí o pessoal... não é Zelda e tal. Ai, meu Deus. Mas assim, então não é Zelda, né? Mas no fim foi uma coisa acertada, porque o jogo foi... totalmente timeless. Cel shade, né? Porque tu pega o jogo hoje, mesmo no GameCube, e ele é totalmente jogável. Tá lindo naquela época. Ainda tá bonito. Tá demais. E o remake pro Wii U é incrível. Também é tão bonito quanto. Então, assim, eles realmente acertaram. Mas eu acho que, assim, o que eles mais acertaram foi a história. A história é sensacional. A história é a melhor história de um Zelda, na minha opinião. E olha que eu joguei todos os Zeldas. É uma afirmação que eu hoje em dia também compartilho, porque realmente... Bom, vamos começar. O jogo se passa no futuro, né? Muitos anos na frente do Ocarina of Time. E daí ele já começa assim de um jeito fantástico. Ele dá uma musiquinha e começa a contar a história do Ocarina of Time. É verdade, isso aí pega, né? Em desenhos, assim, com arte rupestre, sei lá o quê. E aquilo dali já te deixa numa vibe... Sim. Isso é uma coisa boa da história, que ela dá muita referência, assim, ao passado, aquele do Ocarina, que eu acho que eles pagam um tributo a isso, mas eles ao mesmo tempo falam, não, a gente ao mesmo tempo vai fazer uma história original e com personagens complexos. É que daí no início eles conseguem linkar bem o Ocarina of Time com o Wind Waker, e daí tu pensa, ok, é só isso. Ok, é bonito e tal, mas tu já fica numa pilha pra jogar o jogo. Isso. Aí tu avança no jogo e daí no meio do jogo você vai pra Hyrule debaixo da água. É muito legal. Quando aconteceu aquilo, eu juro, eu não tinha nenhum guia, eu não sabia que ia acontecer aquilo. Pequeno Gabriel largou o controle. Daí eu... Uou! Assim, o castelo, não sei o que, daí tu explorava o castelo, depois pegava a Master Sword. Isso. Assim, foi um negócio espetacular mesmo. Assim, E ele tem aquela mecânica também de explorar, não é, digamos, o mundo aberto, que nem a gente acha hoje em dia, mas, aquela coisa do mundo que tu vai com um barquinho ali, vai visitando as ilhas. Aquilo é sensacional também, sabe? Lembra um pouco a questão do Ocarina, né? Aquela coisa que tu vai explorando, vai descobrindo segredos ao mesmo tempo, né? Então, o próprio barco é legal. Ele tem um nome, né? Eu me esqueci. O King of Red Lions. Isso, ele tem esse nome. E tem o Ganondorf, né? Que assim, é o vilão definitivo, na minha opinião, do Zelda. É o melhor Ganondorf. Não é porque, o maior Ganondorf... Não, gente, cada Ganondorf tem as suas peculiaridades, mas esse aí tinha um motivo, ele tinha uma justificativa do porquê ele queria fazer tudo. Ele lembra muito o Thanos. Ele tinha desenvolvimento de personagem. Nenhum outro Zelda conseguiu fazer isso depois. Principalmente o vilão, né? E é incrível, assim, o relacionamento dele com o Hyrule. Por que ele quer fazer aquilo? Cara, assim, ó, é um negócio incrível. Tu consegue entender o quanto ele é complexo também. E tem também... Não sei, a tua opinião, você tem uma das melhores Zeldas também. Que ela tem toda a revelação dela não ser, né? Ela tá contigo o tempo inteiro e depois ela se revela que é a Zelda. Eu gosto bastante. Que é a Tetra, né? Eu gosto bastante da Tetra, eu acho que ela é uma boa Zelda. É uma boa Zelda. Acaba marcando muito.
Tanto que no final ela luta com você. Ela te ajuda no fim. Eu lembro que no final fica um pouco... Eu lembro quando ela era sequestrada, eu fiquei... Putz, ela vai ser de novo aquela donzela em perigo lá, né? Pô, ela era tão legal durante o jogo, ela toma ação. Mas não, no final eles subvertem isso e ela ao mesmo tempo luta contigo. Isso é muito legal, né? A batalha final é sensacional. A batalha, o final do jogo é incrível. Assim, ó, esse Zelda pra mim vai ser sempre... O meu Zelda favorito, apesar do Ocarina of Time ser melhor, né? E ter mais conteúdo. Pois é. Mas esse Zelda vai ser, assim, cara, esse é o Zelda que... De storytelling... eu nunca vou esquecer. Essa história aqui pra mim... Eu só joguei porque o Gabriel me emprestou o GameCube dele. E daí, depois desse Zelda, eu sempre sonhei, e eles nunca fizeram, de fato, o Zelda entre... o Wind Waker e o Ocarina of Time. Que é o Zelda que, no fim das contas, imunda Hyrule. Eu queria ter esse Zelda. Não falei ainda, Gabriel, porque nós temos muitas pessoas que observam os vídeos da Batcaverna. Daqui a pouco a própria Nintendo vai estar acessando o Batcast e vai daqui a pouco pegar essa ideia também, né? Mas assim... logo depois, então, que nem eu te falei, teve aquela recepção lá, o Wind Waker, ele não foi de crítica, ele foi um grande sucesso, muita gente se rendeu mesmo, mas de vendas eu lembro que ele não foi tão bem. Tanto por aquela questão da recepção morna, porque muita gente se chiou por causa do visual. E aí, por isso, eu lembro que eles abandonaram essa questão. Ele foi pros portáteis, esse Toon Link, que depois ele ficou conhecido. Verdade. E aí, eles voltaram com aquele visual realista e foi pro Twilight Princess, que eu não joguei. O Twilight Princess... Assim, a primeira que... assim, aquele visual timeless que tinha no Wind Waker, beleza. Marcou, mas assim, eu acho inegável que Zelda não pode ser... tão daquele jeito, porque quando eles anunciaram o trailer do Twilight Princess, é uma coisa absurda o que foi aquilo. Tem um vídeo no YouTube que é clássico, que é o react da audiência da E3 quando eles anunciaram esse jogo. Eu não lembro muito bem esse da revelação. É um trailer, assim, é fantástico o trailer, e eles revelam que é o Zelda no fim, e daí tu fica assim... arrepiado, porque tipo, é o Zelda que tu sonhou em ver e eles estavam fazendo aquele Zelda. Eles pela recepção lá, eles falaram, tá, galera, vamos voltar pro estilo lá do Ocarina. Aqui, ó, vocês querem o Ocarina of Time? Toma. Então toma o Ocarina of Time, é o Ocarina of Time, e é isso aí. Cara, o problema é que o Twilight Princess não foi o jogo que ele precisava ter sido. Eu lembro primeiro pela questão própria, ele foi pro Wii, né? E aí teve aquela... Não, mas GameCube Wii. Eu lembro que muita questão era... vai ter o motion control do Wii e tal, mas não funcionou daquela maneira que todo mundo esperava também. Eu lembro da questão... Eu ia na tua casa, tu tava jogando... Eu lembro que não funcionava daquela maneira que todo mundo imaginou que ia ser. Eu lembro como eu consegui o jogo, assim. Eu comprei pelo Mercado Livre. Olha aí. Daí chegou, no dia eu te chamei pra ir lá em casa. Foi isso. A gente ficou até as 5 da manhã jogando, e eu lembro que eu fui até o tempo da água, até que eu dormi, né? Não aguentava mais. Eu tinha que dormir, tu tinha que dormir, né? E foi incrível, assim, mas depois quando tu baixa o hype, começa a olhar tudo, o jogo não é tão bom, né? É tipo, a história não é tão boa, né? Ele não tem um mundo aberto tão bom quanto o Wind Waker e o Ocarina of Time. É verdade. Tem o Link Lobinho, Tem o Link Lobo e tal, mas eu acho bem... Pra mim aquilo não casava. Eu lembro que a gente ia pra aquelas fases que ele tinha que virar lobo e tinha aquela... A acompanhante eu gostava. Como é que era? A Midna. Eu achava bem carismática. Ela te dava uma... Mas, assim... no fim das contas, ele não tinha aquele coisa de Zelda que me faz, sabe? Sabe, o Twilight Princess é um dos meus favoritos. Não é, né? Não teve aquela... E é bom, claro, não existe Zelda ruim, mas... Isso é bom sempre frisar. Ele não tem side quest, a cidade principal, ninguém fala contigo. Não tem aquela pegada de RPG também, do mundo aberto. Sim. E isso é muito... E ele é muito, muito, muito linear. Também, né? O que aconteceu com o próximo também. Daí isso tira um pouco, não tem muito o que explorar nele, então acho que isso acaba perdendo. O que ele tem, assim, que eu acho maravilhoso são as dungeons. As dungeons eu lembro que a gente gostou bastante. Todas essas dungeons são muito boas. Aquela primeirona já é muito boa. A primeirona já é muito boa. Eu gostei bastante Ele tem uma sequência de dungeons incríveis e criativas. A dungeon na Mansão da Neve é um negócio... incrível, assim, a criatividade que eles tiveram nessa dungeon. Eu lembro. A dungeon no deserto é maravilhosa. Eu lembro que enquanto tu ia, né, aquela coisa, adolescente ficava se falando e tal. Eu lembro enquanto tu jogava, tu ficava me passando as tuas impressões. Eu lembro que a cada dungeon tu falava, cara, essa aqui é a melhor dungeon, essa aqui é a melhor dungeon, essa aqui é a melhor dungeon.
Tava sempre inspirado, assim, nessas dungeons. Mas a questão da história, eu lembro que também tu, depois pensando bem, tu chegou a falar, não foi tudo aquilo. Não é tudo isso. Tem muito a ver com como aconteceu o plot twist, assim. Que eles constroem um vilão e no fim eles acabam com o vilão. Verdade. Pra colocar o Ganondorf. Porque tem que ser o Ganondorf, Porque tem que ser sempre o Ganondorf, né? Então, isso acabou decepcionando um pouco. Então depois o Twilight Princess, né, ainda naquela vibe ainda do gráfico, naquela questão mais do realismo, e seguindo um pouco a tendência do que era o Twilight Princess, veio aí o Skyward Sword, que foi na comemoração, né, de quantos anos da franquia? 20 anos? Era? 20 agora não lembro, mas ele era... toda aquela questão da comemoração... 30 anos, por aí. Então, eu lembro que o Gabriel também... Esse aí, de novo, o Gabriel continuou comprando os consoles da Nintendo. Eu não tava ainda com a Nintendo nessa época. Sempre acompanhei a Nintendo. Gabriel sempre com a Nintendo. E o Gabriel é um dos únicos brasileiros a ter o Wii U também. É mais uma façanha. Mas aí o Skyward Sword era do Wii ainda. Tu jogou no Wii, né? Não, ele só teve no Wii. Só teve no Wii? Por causa do Motion Control. Que ele era o Wii Motion Plus, né? Isso. Que ia dar a experiência de ter a espada. Experiência. E foi a experiência, Gabriel, o Skyward Sword da espada? Ele não é ruim, eu gosto, mas... Não, eu acho legal ele porque... Ele tá no mesmo nível do Twilight Princess. Eu acho legal, acho que eu dou um pouquinho mais de vantagem pro Skyward, porque ele tenta dar aquela coisa que ele é o primeiro, né, da timeline. Ele é o primeirão. Ele é tipo a origem de tudo, né? Então ele responde, por exemplo, questões como da Master Sword, do mundo ali, né, do Triforce. Então eu acho isso legal que eles resolveram finalmente embarcar nessa jornada e mostrar de onde é que surgiram esses elementos famosos, né? Isso é verdade, isso é legal. Isso eu acho legal. Em termos de história, ele é um pouco melhor que o Twilight Princess. Eu gosto. Uhum. E eles também tiveram esse negócio de fazer um gráfico híbrido, né? Com cel shade, mas com uma pitada de realismo, né? Não tão infantil. Não tão cel shade do Link. E ele tinha um negócio de ser mais a fresco, né? Como se fosse uma pintura. E isso ficou muito legal. Graficamente, esse jogo é melhor que o Twilight Princess, né? Então ficou legal, eu gosto. Mas assim, ele não tem a magia que o Wind Waker e o Ocarina of Time tiveram pra mim. Eu acho que tem aquela questão também... tem de novo, eles põem mais um parceiro lá que tu pode viajar, né? Naquela... Como é que é o nome do pássaro? Tem um pássaro lá. Tem um pássaro, né? Mas não é daquela... Não é uma epona da vida, né? Não chega a ser. Eu lembro que quando a gente tava fazendo... A questão das dungeons, agora eu tô lembrando, tá voltando tudo aquela questão. As dungeons foram tão marcantes? Nem lembro mais. Eu lembro de uma dungeon. Tem duas boas dungeons. Eu ia dizer que... Ele tem a dungeon da água, que é uma das melhores dungeons. Essa aí eu lembro que tu comentava bastante. E ele tem a dungeon do barco. Dungeon do barco. Que era muito boa também, mas o resto já... Eu lembro que eu ia... De novo, o Gabriel comprou o jogo e falou, cara, comprei o jogo, vem pra cá. Aí tá, a gente foi lá, jogava umas partidas, jogou, né, várias jogatinas, né, tudo direitinho. E eu lembro que pro final eu acompanhei quando a gente tava virando o jogo. Eu tava lá na... O final é legal. Que é uma batalha muito épica, por sinal. Não, e tem... não é o Ganon, né? Não é o Ganon. Não é. E não só isso. Ele é um princípio, Tem a última dungeon, que é um puzzle muito criativo. Era como, de ficar mexendo as salas pra tu conseguir chegar no Triforce. E tem esse negócio, né? Esse é o jogo que tu pega o Triforce pela primeira vez. É verdade. Tipo, a Link to the Past, tu pega no finzinho, né? No finzinho só. Daí no primeiro tu pega o Triforce da Coragem. Mas tá. Mas esse daí não, tu pega todos os Triforce, né? Porque ele que vai fundar Hyrule depois, né? Ele e a Zelda ali, eles vão fundar. Mas assim, eu acho que esse jogo aí foi o ápice de como o Zelda tava se afastando pouco a pouco. Um pouco da sua essência. Que ele é o Zelda mais linear. Ele é bem linear. Ele é muito linear. E isso é muito ruim pra esse Zelda. Porque nem tem mundo aberto, né? Tu seleciona os mapas como se fossem fases, e daí tem o mundo aberto, entre aspas. Aí tu vai pra aquele ponto. Que é o céu. Mas não tem nada no céu, assim, tem uma ou duas coisas que dá pra... é legal até a questão da produção de novo, é muito bem produzido o jogo, né? A questão do visual. Mas assim, o mundo aberto é fraco, e daí tem o mundo no chão lá que é quase como uma fase, né? Tu vai avançando com puzzles. E também não é muito inspirado, né? Não tem nada ali, não tem nada. E isso é... Pra um Zelda... Pois é. É muito decepcionante. Mas que nem eu falei antes, eu gosto porque eles têm, digamos, um princípio de Ganon, né? O que vai formar o Ganondorf, a essência, né? Que é agora eu esqueci o nome. É o Demise. Isso, eu gosto daquele vilão. Mas, de novo, eles cometeram um erro, na minha opinião, que no final, né?
construir um vilão e no final acabar com o vilão e apresentar um outro vilão. Isso é... Tem um vilão lá que eu não vou lembrar o nome. Não, ele aparece do nada. É do nada, que ele é bem pro final. Não, mas tem o outro que fica te seguindo, que ele fica mostrando a linguinha e tal. E sim, é esse, né? E aí Não, mas ele aparece o jogo inteiro. Tá, que fica mostrando a linguinha. Não, eu digo do plot twist do final. Daí no final tem um plot twist que ele tem um mestre e tal, e blá blá blá. Daí é o demais. Só que daí, né, já tá terminando o jogo. Não precisava, né? Não precisava. Mas tem uma batalha épica entre os dois, que é legal. Sim, mas acabou aí, né? Acabou, Então ele acaba sendo um jogo bom, né? Como todos os Zeldas. Ele é bom pra franquia pela questão das origens. Mas ele não tem a magia dos outros. O que pra mim, o Ocarina of Time, o Wind Waker, o Link's Awakening, Majora's Mask, o Oracles tem. Pois né? Então, aí agora chegar nos dias atuais aí, que eu acho que a gente vai se delongar mais tempo, que é o mais recente, que eles ouviram essas críticas, Gabriel. Tá muito linear, Nintendo, nossa. Muito linear, né? Nossa, tem muita pouca coisa pra fazer. Aí eles olharam, tipo assim, tá bom então. Vamos mudar. Você não quer linear? Vamos então fazer um mundo aberto que vai dar na cara de todo mundo. E esse jogo foi o Breath of the Wild, o último, né, jogo elogiadíssimo, né, da Nintendo, que todo mundo... Pra mim é um dos motivos para comprar o Switch. Eu joguei no Switch, o Gabriel jogou no Wii U. O Wii U. Né? Então, assim, é um jogo, assim, realmente dispensável. É um jogo que, mundo aberto, ele é fenomenal. Não tem o que dizer. Assim, ele é um super jogo, assim, né? ó, é um mundo que dá vontade de explorar. Ele tem aquela magia do Zelda. Ele porque, tem, assim, ó, eu acho que eu joguei umas 180 horas. Jesus Cristo. Eu fiz todos os shrines. Isso. Peguei todas as roupas, dei o upgrade que tu tinha que dar. E quando um então jogo, é um jogo. É um jogo de Zelda. Quando o jogo te faz ir atrás, que nem tu fez de todos esses extras, assim, é porque ele tem realmente um mundo... Tipo, não, e ele é aquela coisa muito curiosa, assim, tu joga um pouquinho e já passou 10 horas. Tu joga um pouquinho e passou 20 horas. Essa é uma coisa... Quantos jogos conseguem te fazer, sabe, passar nisso? Eu chegava em casa, ele pegava o Switchzinho, ia lá jogar, papapá, e quando eu via, 3 horas jogando Zelda. Aí eu ficava, nossa, o que aconteceu? Nossa, onde que esse tempo foi, né? Onde é que foi parar esse tempo? Mas ele é muito gostoso de jogar, a jogabilidade dele é sensacional. A gente tá fazendo todos esses floreios porque a gente sabe que é um jogo muito bom, mas a gente gosta também de criticar ele bastante. Eu adoro criticar esse jogo. É porque assim, eu e o Gabriel, a gente bate muitas teclas dos nodos negativos e que a gente não via, por exemplo, em críticas especializadas desse jogo, comentário. É que eu gosto de criticar esse jogo porque, assim, quando ele saiu, todo mundo falou é o melhor jogo de todos os tempos! Eu tô aqui jogando os braços pra cima porque era isso, 10 de 10, meu Deus! 11 de 10! Não tem falhas. E se tu comentava algum ponto negativo, eu não joguei nessa época, o Gabriel viveu essa época. Eu joguei na época que foi lançado. E aí ele sabe, ele viu alguns comentários assim que muita gente falava, não, gente, mas tem esse ponto aqui, por exemplo, das armas, que é uma coisa que a gente critica bastante. Pô, não é tão legal, né? Mas como assim? Tá criticando as armas do jogo? Não pode criticar o jogo, né? Ele é perfeito. Assim, ele não é um jogo, por exemplo, 10 de 10 pra mim. Ele não é. Ele também não é pra mim também, não. Porque eu acho que assim... Assim, só pra colocar os pingos nos is. Ele é melhor que o Skyward Sword. Melhor. Ele é melhor que o Twilight Princess. Melhor, em termos de jogo, ele é melhor até que o Wind Waker. Mas não é o meu favorito. Por quê? Porque não tem história. A gente... Eu odeio a questão das armas quebrarem. Assim, as dungeons são muito ruins. Acho que os dois principais pontos, assim, começar pelas armas, que ele tem esse sistema que todas as armas podem quebrar, porque quanto mais tu vai usando, mais as armas elas vão se gastando e elas quebram. O que eu tô a favor, talvez? De algumas armas, por exemplo, dispensáveis, poderia quebrar. Eu acho que poderia ter isso. Eu não sou um expert em design de games, nem nada assim, mas eu vou dar a minha impressão. Dá a tua impressão. Eu não gostei. Eu não gostei. Porque assim, nada é indefinitivo. Tu vai e faz uma super quest lá pra pegar um item. Essas aí eu não concordo. E daí ele quebra. Eu não concordo isso. Por exemplo, tu pega uma super arma lá, ela vai lá... Quebrou, por exemplo. Não tem o que fazer. Nunca mais você vai poder usar essa arma. Exatamente. Daí a minha sensação é que... O que acontecia comigo? Eu não usava arma. Eu ficava guardando. Pois é. Até chegar numa hora que eu ficava sem arma, eu era obrigado a usar aquela arma, e daí quebrou. Deu. Isso eu achei muito... Isso era muito ruim. Isso é bem irritante do jogo, né? De novo, jogo muito bom, mas a gente tá dando aqui as nossas críticas também. A outra é as dungeons, que realmente é uma decepção. Eu acho decepção. As dungeons, assim... É que eu não sei, assim, como é que tu quer ver. Tem duas formas de ver. Você encara os shrines como dungeons... Ou você não encara os shrines como dungeons. Eu encaro. Dos dois jeitos, eu acho ruim. Pois é, eu também acho, porque assim,
Quantos shrines são, Gabriel, ao longo do jogo? Uns 120. Então, tem todos esses shrines que você pode ir fazendo, porque ele dá... O que ele dá de recompensa? Ele dá os orbes lá pra tu ganhar mais coração. Os orbes pra te poder pegar coração, né? Aquela coisa. Então, assim, você tá lá fazendo esses shrines, só que ao mesmo tempo você vai vendo que eles vão se repetindo. Né? Eles se repetem pra dedéu. Eles se repetem E muito. os que não se repetem terminam em 5 minutos. Tem alguns que são muito fáceis. Outros são legais, isso é excelente. Não, tem uns 20 ali que dá pra dizer, ok, esse é um shrine. Foi bem feito. Então tem esses shrines que se repetem, alguns não são tão bons. E aí tem, digamos, as dungeons. Quantas dungeons tem no jogo, Gabriel? 4. Isso é... 5 se tu contar a última. Pra que a gente aqui, tá jogando Zelda há bastante tempo, é Zelda player? Pô, isso aí eu acho inaceitável. Não, e tem o problema da dungeon em si, né? Elas são todas iguais. Elas têm o mesmo padrão. A música é igual. Padrão, né? Isso é chato, cara. O padrão... chefão é uma droga. E... Alguns são muito fáceis. E tu termina a dungeon muito... Tirando com Não, pera aí. Tem uma que é muito difícil. A do camelo. A do deserto é muito boa. Essa eu fiquei um tempão. Essa era boa. Agora, a do pássaro... A do pássaro, a do vulcão, a da água, tudo patético. E assim, o que me mata é porque assim, tu não espera de Zelda, tipo, repetição ou padrão. Verdade. E isso eu acho que tu não espera isso, sabe? Pô, Zelda tem que ter aquele mais, sabe? Não pode ser isso. Parece que eles fizeram uma coisa pra escalar o jogo, sabe? A gente montou o formato da dungeon, repete os 4 vezes, quer ser o formato, porque o mundo tem que ser grande. E assim, o mundo é rico, assim, tem até alguns inimigos que às vezes repetem um pouco mais, eu poderia ter visto mais alguns inimigos, mas eles, é um mundo, toda a mitologia ali da história, do mundo em si, você jogando ali, você vivenciando, é muito legal, sabe? Às vezes é legal tu parar e ficar observando. Deixa eu contar a teoria do Gabriel de como tem que ser um Zelda. Como tem que ser os jogos Zelda? Pra mim, Zelda são 3 pilares. 3 pilares, vamos lá. Primeiro pilar. Primeiro pilar se chama mundo aberto. Mundo aberto. Como é que é esse mundo? Como é que você explora esse mundo? Como é que você vai desbravando esse mundo? Ok. Isso é muito importante. E quão rico ele é, né? Isso é legal. Quão rico ele é. Segundo pilar. Segundo é as dungeons. Acho que isso tá desde o primeiro Zelda e assim, ó... Tem que ser bom. Tem que ser bom, tem que ser desafiador, tem que ser legal, tem que ser memorável. Né? E todas tem que ser memorável. Sim. E tem que ter uma boa história. Terceiro pilar. Tem que ter uma boa história. É porque eu acho que assim, é algo que muita gente deu de desculpa desse Zelda, que assim... mas eles estão fazendo homenagem, Gabriel. Lá o Zelda, lá do Nintendinho. Cara, Cara, é que assim, ó... O saudosista quer, entendeu? Eu odeio isso, porque assim, ó... O Zelda 1, ele é fantástico e tal, um jogo de 1985 e tal. As histórias eram daquele tipo, tinham que ser daquela maneira. Era um outro momento, né? Mas era um jogo que, assim, como todos os jogos na época... que o teu cérebro tinha que preencher as lacunas que o jogo não podia fazer. Porque ele não tinha aquela qualidade, porque né? Não tinha gráfico, não tinha nada. Mas hoje em dia é inaceitável. Hoje eu acho inadmissível o jogo pedir pra tu preencher com a tua cabeça. Isso tinha em toda hora no Breath of the Wild. Você encontrava uma estrutura... Isso. Super gigante, ok, dá pra ir na estrutura, tem não sei o que, legal. Só que ninguém contava a história daquela estrutura. Não tinha nada, Não tinha uma quest boa com uma história naquela estrutura. E isso acaba devendo no final do jogo. Ok, é um jogo com muitas experiências únicas. Beleza, mas... é a história principal, né? Mas e daí, o que eu aprendi com isso? É a história, sabe? A única coisa interessante, assim, ó, de novo, a história principal, a linha, ela não é contada pra você, você tem que ir juntando os pedaços. Se você quiser passar o jogo inteiro e não ver essas histórias, você pode fazer isso. Porque eu acho que a experiência vai ser uma droga, sabe? Na minha opinião. E é por isso que o Ocarina of Time, assim, e o Wind Waker, pra mim, são os 2 melhores Zeldas. Em história, né? História, mundo aberto. Ele tem esse pilar. Dungeons. Ele acaba sendo o melhor em tudo. Esse Zelda, o Breath of the Wild, tem o melhor mundo aberto. Disparado. Disparado, com certeza. Disparado. Jogabilidade. Mas daí, em termos de história, em termos de dungeon, ele é nota 4. Olha aí, nota 4. Aí vai afundar o jogo. Eu vou falar. Então, assim, é um realmente jogo maravilhoso, mas a gente pecou muito essa questão da história, porque hoje em dia, ter essa tipo de narrativa, eu quero essa narrativa mais complexa, sabe? Que eu vi em outros jogos Zelda, cadê aquela narrativa? Entendeu? Aí eu venho aquele Ganon e não tem nada, não explica nada. E assim, eu entendo algumas coisas que eles tiveram que tomar, são decisões que se toma na hora. Tipo, como que a gente vai fazer um jogo totalmente aberto mas e sem amarrar com a história, sabe? Eles tiveram esse lance das memórias flashback, que eu acho... ok, eu não acho as partes das memórias ruins. Mas é a ausência da história no presente que me incomoda muito. O presente teria que compensar, com certeza. Então é aliar essa coisa, o mundo aberto fenomenal que eles fizeram, mas ao mesmo tempo eles têm que colocar também a narrativa ali também, né? Então assim, eu acho que realmente
Esse Zelda tem muita coisa pra se aproveitar no futuro, sabe? Eles vão. Essa engine deles, o conceito do mundo aberto, de como tudo tá liberado desde o início. Isso tem que manter, mas daí tem que olhar pro passado e ver... Porque eles ignoraram que o Ocarina of Time, o Wind Waker e outros jogos mais recentes tinham de bom. Tiveram histórias fenomenais. Né? Eles ignoraram a história, ignoraram dungeons. E daí fizeram dungeons todas iguais. E daí, Marcelo, eu te pergunto, dungeons iguais, assim... Se lembra das dungeons do Ocarina of Time? Eu lembro quase de todas. Todas. E os chefes também. A árvore, o vulcão... Todos eu lembro agora de cor. O peixe. Isso. A floresta, dungeon. O desertão. O outro vulcão. O Water Temple. Isso. Aquele do poço também. O do poço. Cara, tu lembra de tudo. Porque toda dungeon do Ocarina of Time tem a sua temática, tem a sua própria história que envolve a dungeon pra tu chegar até lá. Tem uma super história pra tu chegar até lá. E esse... E isso fica na tua memória, porque é aquele negócio... Jeito Nintendo de fazer, sabe? Fica tudo assim, ó. É tudo muito bem feito. A Nintendo... Eu realmente não entendi essa questão das dungeons. É algo que realmente me deixou muito na mão, que é aquela questão. É a repetição, o padrão, a trilha sonora, os vilões... Sabe quem que faz isso? A Ubisoft. Quando ela tá escalando o jogo, ela começa... Cria um padrão e repete o padrão ao longo do jogo. Só muda algumas coisinhas e é a mesma coisa. E isso não é nem um pouco Nintendo. Não, a Nintendo, ela preserva muito suas franquias, das principais, ali, o Donkey Kong, o Mario, né, o Metroid. E ainda mais Zelda. Eles nunca deixam a bola cair realmente nessa questão, né? Mas nessa, eles realmente não sei o que... Eu não entendi, realmente, essa questão. Daí nesse ponto o jogo me decepciona muito. E é incrível, porque ao mesmo tempo ele me decepciona nesse dia... Eu tô jogando 180 horas. Tá jogando 180 horas. Então imagina o que seria o jogo com história e dungeon. Eu acho que o próximo que a gente espera, né? Eu e tu, a gente espera que seja lançado ainda, talvez seja pro Switch, né? Mas eu acho que eles vão conciliar um pouco mais isso, sabe? Mas ao mesmo tempo também eu acho que por tantas críticas positivas e poucas críticas negativas que eles receberam, eu também não sei o quanto que eu tenho medo, né? Eu tenho medo que eu acho que eles vão manter o mesmo padrão e talvez eles não vão, né? Olhar pra essa questão das dungeons e da... porque ao mesmo tempo que ele tem uma coisa muito fantástica, ele tem muito pouco de Zelda. Né? Quantas vezes tocou aquela musiquinha quando você desvendava? Não tocou. Não tocou, sabe? Como é que não tem isso num Zelda? Faltou, Como é que não tem uma citação ao Triforce num jogo de Zelda? Ele não teve... Não tem citação de... Nossa, sabe? É muito pouco. E é incrível como o jogo é sobre o nada. Né? Você acorda no futuro... Te falam do Ganon. E vai para... E ninguém fala sobre o Ganon depois. Cai pra dentro. Né? Você ajuda os vilarejos, mas ninguém tá preocupado com o que tá acontecendo. Então, sabe, é muito sobre o nada. No final, então, desse podcast encerrando, a gente praticamente destruiu o Breath of the Wild, um dos jogos mais elogiados dos últimos anos. O melhor jogo do ano passado, a gente destruindo aqui. Mas, de novo, cara, o Gabriel jogou mais de 180 horas. Eu não sei se joguei tudo isso, mas eu joguei também. Nossa, foi... Olha... Eu loquei, assim, jogando esse jogo. Foi demais, assim. Mas então, pessoal, encerrando... É que isso só prova como o jogo poderia ter sido, de fato, o melhor jogo de todos os tempos. Poderia ter sido o melhor jogo de Zelda e de todos os tempos, provavelmente. E teria sido fácil, porque o mais difícil eles fizeram. Que é o mundo aberto. Inovando na jogabilidade do mundo aberto. É difícil fazer uma história boa... Contrata um ou outro roteirista, sabe? Motherfucker. Ele faz uma história assim, de chorar. É que a gente tá aqui a gente tá querendo, né? Que a gente poderia ter tido uma grande experiência mesmo, não que não fosse uma grande experiência. E daí as dungeons, eu acho que foi algum problema de desenvolvimento no tempo, acho que ali o pessoal não conseguiu. Deve ter rolado alguma treta no desenvolvimento, sabe? Porque originalmente era só pro Wii U, né? Depois vai pro Switch, eu acho que talvez isso aí comeu muito tempo do desenvolvimento. Então, pessoal, esse foi o nosso grande bate-papo aqui, nossa carta de amor, aqui estão os jogos da franquia Zelda. Espero... Comentem aí também, que a gente vai postar aí. Comenta a experiência de vocês jogando Zelda. A gente espera que vocês tenham gostado dessa outra faceta nossa aí, comentando sobre jogos. Querem mais... Gamers. Querem mais aí, Gabriel e Marcelo, gamers. Que outra franquia a gente pode falar aqui? O que vocês querem? Claro, a gente tem que saber também bastante, mas que outra vocês querem que a gente comente aqui? E, de novo, né, a gente dando o nosso muito obrigado a todo mundo que contribui, então, aí, ao nosso padrinho. Né, a gente tá cada vez crescendo mais, então a gente agradece a todo mundo que vem contribuindo ao nosso projeto aí. Então, pessoal, até o próximo Batcast. E os outros jogos do Nintendo DS? É uma merda. Esquece, né? Esquece. Valeu, gente. Tchau, tchau. Até mais, tchau.